Olá, seja muito bem-vinda. A gente está começando uma live especial. A gente está dentro dessa semana da Jornada da Fertilidade, né? Um aquecimento. A Jornada da Fertilidade começa já na próxima semana e eu quero te trazer com muita consciência, te levar para lá para ter muita consciência. Então, se você já teve uma indicação de FIV, se você já passou por um tratamento de FIV, se você já passou por algum tipo de indicação de tratamento, hoje a gente vai falar por que tantas FIVs falham, o que você pode fazer a respeito, é te dar uma visão do macro, o que você pode fazer. E o que a gente vem fazendo ao longo dessas lives é justamente construir essa consciência corporal, física, né, mental também, né, do que a gente precisa realmente para potencializar a chance e acelerar a chegada do bebê. Para quem chega agora no meu perfil, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, atuo com reprodução humana, entendo de fertilidade há mais de 13 anos, né, a minha rotina é essa e meu objetivo é ajudar mulheres que querem engravidar, principalmente após os 30, quando a gente tem uma mudança de cenário da fertilidade e a gente precisa realmente implementar o máximo de coisas que a gente puder para conseguir realizar esse sonho de engravidar, tá bom? Então, vamos chegando, a live de hoje é muito importante. Eu preciso te lembrar que no final dessa live, né, quem estiver lá também no grupo da Jornada da Fertilidade vai receber um e-book muito especial, um e-book que é complementar aqui a essa live de como se preparar para a FIV, tá? Então é interessante você estar dentro desse grupo. Se você ainda não está inscrito na Jornada da Fertilidade, eu te sugiro se inscrever, porque essa é uma semana especial, começa na próxima segunda-feira, então a gente vai falar de 3 aulas muito importantes na próxima semana, segunda, quarta e sexta, em que eu vou te mostrar os erros que muitas tentantes, muitas mulheres que querem engravidar acabam cometendo sem saber. Na aula da quarta-feira a gente vai falar sobre os 5 pilares da fertilidade, são justamente o que norteiam o método do meu programa Engravida Já. E na sexta-feira eu vou te mostrar casos reais, né, para justamente te ilustrar como que eu fiz e adaptei para cada uma delas, para elas conseguirem chegar no tão sonhado positivo, tá bom? Então, chega aqui junto comigo e a gente vai falar ao longo dessa semana de temas muito, muito importantes. A programação já tá lá no meu feed, então se você ainda não viu, corre lá depois dessa live e dê uma olhadinha na programação para você não perder. Se você ainda não tá inscrita, digita aqui, quero, para você poder participar. Eu vou até colocar essa mensagem aqui fixada para vocês, quem for chegando, vai ter essa possibilidade de saber dessa informação especial. Deixa eu só colocar aqui. Eu queria ouvir um pouco, né, de vocês, vou trocar um pouco de mensagem aqui, para vocês me falarem se vocês já receberam indicação de FIV, como é que vocês estão, né, dentro dessa jornada aí, para engravidar, se vocês já passaram por um especialista em reprodução humana, porque como eu estava falando até hoje, né, nos meus stories, eu acho que passar por um especialista em reprodução humana é o que te direciona, te dá estratégia, muito mais, né, do que somente ir na nutricionista, ir na acupunturista. Isso é extremamente importante também, né, tanto que tá dentro dos pilares da fertilidade que eu falo, mas você ter um profissional que trabalhe com reprodução humana vai realmente te dar a direção, vai falar qual momento que você monta esse quebra-cabeça, e isso é muito legal e importante, tá? Porque eu vejo, eu fico um pouco assim angustiado, quanto que às vezes vocês perdem tempo e se frustram muitas vezes quando vocês ficam meio perdidas, tá? Então, entender que você precisa de um profissional te norteando é importante aqui, tá? Como eu sempre falo, né? Dica não resolve problema. Então, se você quer resolver o seu caso, você precisa ter a noção de quem pegar orientação, de onde você está pegando essa orientação e aplicar da forma correta, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema então hoje é sobre justamente, né, seu médico te indicou a FIV, mas eu preciso te falar e te dar alguns alertas. O primeiro deles é o seguinte: entender que muitos locais, muitos profissionais aí vão às vezes te indicar um tratamento, mas não vão olhar com você de uma forma tão individualizada. Então o que eu vejo às vezes é um profissional indicando a fertilização e a paciente não querendo ou não podendo, saindo ali da clínica sem saber o que fazer, porque ela não quer ou não pode. E aí se perdem muitas vezes, é como se entrasse assim
num labirinto e não sabe mais como sair dali, porque a única direção apontada foi aquela, mas você não quer ir para aquela direção. E aí você se perde e perde tempo, e eu já falei que tempo é fertilidade. Então você entender que muitas vezes, se você tá se preparando emocionalmente, se preparando financeiramente para ir para uma FIV, você vai ficar parada nesse tempo? Não. Lembra que eu falo sempre da janela de oportunidade? A janela de oportunidade é a janela que você tem de melhorar um pouquinho a qualidade do seu óvulo. A gente sabe que a qualidade do óvulo tem o principal fator limitante, que é a idade da mulher. Mas o microambiente celular pode ter um impacto melhor, né? Para você conseguir melhorar de certa forma a qualidade. Então, se você vai para uma FIV, é preparar esse óvulo antes, é entender que você precisa ser vista de forma integral, é você realmente aplicar tudo que está ao seu alcance. Tá? Isso faz total diferença para você potencializar a chance da sua FIV dar certo, porque FIV também, infelizmente, não é 100%, né? Eu vou mostrar aqui por que ela estatisticamente muitas vezes vai dar mais chance para você engravidar, dependendo do cenário, mas também não é 100%. Então, alinhar a expectativa é importante e saber o que você vai fazer para potencializar, aumentar a chance desse resultado ser mais favorável para você. Para a gente evitar frustrações, a gente evitar gastos, né, desnecessários, tá bom? Então vamos lá. Grande erro é a FIV ser deixada para o plano B. Se você deixa muitas vezes a FIV para um plano B, às vezes quando você já vai para a FIV, ela também vai ter grandes limitações. E a gente fala aqui de idade da mulher, de reserva ovariana, tá? Então entender que a FIV ela não é um plano B, tá? Ou pensar, se nada der certo, eu vou fazer FIV, tá? Então eu sei que culturalmente muita gente foge da FIV, não só por uma questão financeira, foge da FIV por uma questão cultural. A FIV, de certa forma, era uma coisa muito nova na nossa sociedade, né? E a gente tem falado mais sobre isso agora, mas a geração da minha mãe, por exemplo, não traz isso já, né, com uma naturalidade. Diferente da nossa geração aqui, da geração que vai vir mais à frente. Então essa questão cultural de não querer engravidar pela FIV, de querer uma gravidez natural, é um dos impactos que muitas vezes fazem com que você demore a dar esse passo importante, tá? Mas o quanto mais, né, a gente falar sobre isso, mais a gente desmistifica, mais eu gosto de trazer casos reais, e eu vou mostrar vários casos na próxima semana dentro da jornada da fertilidade, justamente porque eu acho importante você começar essa desmistificação também em cima da fertilização in vitro. Tá? A fertilização in vitro que tem vários caminhos possíveis e como eu sempre falo, né, dentro da reprodução humana assistida, não é porque que te indicaram uma FIV que você não vai engravidar de outra forma, não significa que se te indicaram um tratamento, essa é a única forma que você vai engravidar. Não, essa é a forma que talvez tenha uma maior probabilidade. Mas a gente tem várias pacientes, eu tenho várias pacientes, alunas do meu programa, né, do Engravida Já, que às vezes não se preparam para a FIV, né, por estar realmente aplicando os pilares, potencializando a fertilidade, conseguem reverter e conseguir engravidar naturalmente, tá? Mas é importante ter essa clareza aqui, tá? Vamos primeiro entender então, né, as etapas da FIV, para vocês entenderem onde que a gente pode trabalhar em cada uma delas. Então, a primeira etapa, né, a partir do momento que você decidiu, você vai para uma fertilização, é justamente você fazer a etapa do estímulo ovariano, que consiste em você usar umas medicações que geralmente são injeções, tá? Você pode, em alguns casos, associar até medicação oral, mas geralmente a gente vai associar também medicação injetável para fazer o quê? Com que cresça o maior número possível de folículos naquele ciclo. Então entenda que seu ovário recruta uma quantidade de folículos. Esses folículos, né, se a gente não fizer nada, se não for um ciclo de fertilização, não for um ciclo de congelamento, foram recrutados, o corpo escolhe um para crescer e ovular. Só que se a gente faz uma fertilização, um congelamento, a gente quer otimizar aquele ciclo, a gente não quer que cresça só um, a gente quer tentar fazer com que cresçam muito mais. Então a gente usa as medicações, geralmente injetáveis, para estimular o crescimento. E aí, vai recrutar aquela quantidade, mas em vez de crescer só um, crescem vários folículos ali, e a gente vai monitorizando isso por ultrassom. E a gente vai vendo o tamanho deles. A gente sabe que o folículo é a casinha do óvulo, é o que eu enxergo no ultrassom. O óvulo é uma estrutura microscópica, em que eu só vejo, né, no laboratório. Mas a gente sabe já por correlação, né, da ciência, que quanto maior aquele folículo, maior a probabilidade de lá dentro ter um óvulo e esse óvulo ser maduro. E aí, quando a gente atinge um tamanho ideal, né, a gente vai agendar a aspiração desse folículo.
essa aspiração, que é a segunda etapa, né? A gente vai, então, ser feita no ambiente de centro cirúrgico. Geralmente a paciente recebe uma medicação para dormir, né? Aqui no Brasil, geralmente é feito assim. Ela fica naquela posição ginecológica. E enquanto você entra para essa sala, o teu parceiro vai para a sala, uma outra sala, para fazer a coleta, que geralmente ocorre por masturbação, tá? A não ser que tenha uma alteração muito importante no espermograma dele, que aí a coleta é feita de forma diferente. Mas, de uma forma geral, a maioria dos casos é feito dessa forma. E aí, o que a gente faz nessa coleta? A gente entra lá no folículo com uma agulha e aspira aquele conteúdo. Então, é bem bonito a imagem que a gente vê o folículo cheio, quando a gente entra e começa a aspirar, e ele vai murchando, ele vai diminuindo. E o líquido vai entrando, né, por aquele... vai chegando no tubinho que é enviado ao laboratório. Lá no laboratório, eles vão ver quantos óvulos tem e quantos são maduros, porque são os maduros que têm maior capacidade de serem fertilizados. E aí acontece a etapa da fertilização. O espermatozoide é selecionado, o óvulo, e a gente faz esse encontro em laboratório. Posteriormente, a gente vai então preparar esse útero, né? Se não for uma transferência a fresco, se for passar pelo congelamento, a gente prepara o útero para transferir o embrião. Tá? Então, de uma forma geral, são essas etapas. E qual é a diferença da fertilização in vitro para os outros tratamentos? Inseminação, relação programada, ou até a relação normal em casa, né? A relação programada, o que acontece? A gente vai estimular o crescimento do folículo, geralmente aí com medicação oral, só em casos de muita resistência ao tratamento que a gente usa medicação injetável, mas é raro. E aí a gente monitora por ultrassom. E a gente vai, então, orientar quando é o momento da relação exato, a gente vai e usa uma medicação para deflagrar aquela ovulação. A inseminação é bem parecido, só que a diferença é, em vez de ir para casa namorar no dia que o médico fala, ó, nesse dia que você vai estar ovulando, o casal vai para o laboratório e aí são selecionados, né, os melhores espermatozoides, o parceiro colhe por esse processo de masturbação, seleciona-se os melhores espermatozoides e depois ele é colocado por um catéter lá dentro do útero. A mulher acordada é indolor. Já a fertilização, a gente não precisa ter esse encontro dentro do corpo da mulher. A gente não precisa, então, por exemplo, da trompa. Então, mulheres que têm fator tubário, frequentemente acabam recebendo a indicação de fertilização, porque é um tipo de tratamento que não tem a necessidade da trompa, tá? Então, quando você percebe que na FIV a gente consegue aumentar a chance da probabilidade da gravidez acontecer justamente porque a gente tem um maior manejo de várias etapas desse processo. Então, por isso, a gente acaba aumentando a chance de uma gravidez acontecer, tá? Então, conhecer as etapas alinha a expectativa, né? Clareia e justamente como que é o seu preparo para cada uma delas, tá? Então, 3 pontos para te ajudar a dar direção aqui, decidir o caminho. Primeiro ponto, ter um diagnóstico. A gente já falou numa live aqui, né, que o primeiro passo é você conhecer teu corpo. Justamente na semana passada eu falei conhecer o corpo, identificar período fértil, mas se você já tem mais de 35 anos, se você já está há mais de um ano, você precisa partir para um próximo nível. E esse próximo nível é fazer exames específicos. Você precisa ter um diagnóstico. Por que a gravidez não está acontecendo? 85% dos casais engravidam em um ano. Por que a sua gravidez não chegou? Tá? Ou porque chegou e foi embora cedo demais, evoluiu para uma perda. Então, ter esse diagnóstico é importante. A partir do diagnóstico, a gente segue para um segundo ponto, que é justamente direcionar a melhor forma de se conseguir o objetivo, que é um bebê em casa saudável. Tá? Agora, um ponto importante é alinhar também tempo de tentativa. Quanto mais tempo esse casal está tentando engravidar, menor a probabilidade da gravidez acontecer já no mês seguinte. Tá? Então, isso é uma outra peça do quebra-cabeça. Não é só um diagnóstico, mas é também há quanto tempo vocês estão tentando engravidar. Então, se você tenta engravidar 2, 3, 4, 5 anos, você precisa partir para ação. Você precisa pular, né, assim, passar para um outro nível. Não é só mais continuar tentando identificar período fértil. Você precisa partir para um outro nível de consciência, tá? E um terceiro ponto que costuma impactar é a idade da mulher. Tá? Então isso aqui é muito importante. Dois grandes problemas são justamente, né, a demora nessa decisão de ir para um tratamento. Isso impacta demais no resultado, como eu falei lá no início, né? Você deixar a FIV para um plano B, ou você deixar o tempo correr numa expectativa sempre que vai acontecer no mês seguinte, vai acontecer no mês seguinte. E isso, quando a gente vê, ó, o ano já passou. Presta atenção, olha o mês que a gente está, como o tempo passa rápido. Então, assim, as coisas evoluem e passam muito rápido. Então, estar atenta a isso faz muita diferença, tá?
E uma coisa que vai impactar é se você vai sem preparo para qualquer tentativa. Seja para o mês seguinte, você vem tentando igual. E aí você vai continuar tentando igual? Não, se você já tenta de uma forma, você precisa mudar a estratégia, né? Seja no preparo para o teu corpo, seja no preparo para um tratamento, né? Muitas vezes não é assim, vem na sua próxima menstruação que a gente começa a FIV. Pera lá, como é que tá a sua dosagem dos hormônios? Como é que tá as suas vitaminas? Como é que tá a sua suplementação, seu movimento corporal? Você tá sedentário, seu parceiro tá? Que atividades ele faz? Fuma, bebe? Como é que é? Vamos potencializar isso aqui, porque a FIV é um investimento não só financeiro, mas emocional e físico, tá? Então esse investimento emocional, se não der certo, olha o desgaste, é um desgaste muito grande, gera um medo muito grande de se tentar de novo. Então achar um profissional que te enxergue por inteira e que te acolha nesses momentos que podem surgir difíceis é importante. Você tem que ter alguém de confiança aí trabalhando com você. Entender que é uma equipe que precisa ser formada. Você, teu parceiro, né, ou sua parceira, o médico profissional e, se precisar, outros profissionais da área também, tá? Isso vai gerar total impacto no seu resultado, principalmente, sabe aonde? No estímulo ovariano. Lembra que eu falei que é a primeira etapa da FIV? Eu sempre gosto de falar que existe uma etapa antes, o preparo. Mas a partir do momento que você começou, se você não fez um bom preparo, você pode ter um resultado desfavorável no seu estímulo, tá? Seja às vezes na qualidade do óvulo, seja às vezes na resposta da quantidade também. Apesar de ser super controverso, né? Pacientes com baixa reserva ovariana, às vezes vale a pena já tentar fazer alguma coisa para ver se modifica esse resultado numa tentativa. Então, se você já sabe que tem baixa reserva, às vezes vale a pena você criar essa estratégia, né? De se preparar para isso. Não só para tentar ter mais quantidade, então avaliar no ultrassom, será que é um ciclo que recrutou bem? Será que é o próximo? Eu vou esperar? Não, tá mantendo essa média de recrutamento. Então vamos embora, vamos começar. Mas não, teve um ciclo que não foi tão bom, mas no ciclo seguinte foi melhor, porque você vinha num preparo. Então a gente vai ter um direcionamento mais assertivo, tá? Entender que se você tem baixa quantidade, baixa reserva, você precisa priorizar qualidade. Então você precisa se preparar para uma boa qualidade, tá? E uma outra coisa que vai ter um impacto também é na transferência. Porque se você não prepara, se você às vezes não investiga a fundo, você pode se frustrar. Então assim, vamos entender aqui algumas coisas e aí eu vou dar minha opinião pessoal por experiência, tá? Tem alguns... os guidelines da Sociedade de Reprodução, em termos populacionais, por exemplo, eles não orientam a gente fazer um exame de esteroscopia, tá? Antes da transferência. Mas é um exame simples, é um exame relativamente de fácil, acessível, né, para a maioria das mulheres, tá? E aí eu fico no questionamento assim, por que não? Porque várias vezes eu já tive paciente diagnosticada no consultório assintomática, em que a gente fez a esteroscopia e identificou uma endometrite. A gente nem tinha indicação ainda da FIV. A gente identificou uma endometrite, tratou e em pouco tempo ela engravidou espontânea e ela já vinha tentando engravidar há um tempão. Então, assim, a gente pode fazer uma diferença. E se você está indo para um tratamento de alta complexidade, por que não fazer esse cuidado a mais? Entende? Então, é alinhar muito isso junto com o profissional que está te assistindo. Tá? Já tive pacientes também que não queriam fazer a esteroscopia. Assim como eu tenho pacientes, às vezes, no consultório, que aí tem indicação de fazer mamografia para rastreio do câncer de mama, não tem nada a ver com fertilidade, e não quer fazer. Qual é o nosso papel como profissional da saúde? Passar as orientações. A decisão é sempre final do casal, da mulher que está ali, tá? Mas é importante ter uma decisão consciente, tá bom? E muita gente tem medo de ir para FIV, né, de fazer um investimento, às vezes, financeiro alto, e sair sem o seu bebê em casa, não dá certo, né? Dá errado. Isso é um medo que assombra muito e que faz muitos casais, às vezes, se paralisarem. Então, quando eu falo, né, que essas lives aqui, que a jornada da fertilidade é para trazer não só clareza e consciência, né, de tratamento, de preparo, mas também inclui um preparo emocional. Porque eu sempre falo assim, muitos casais, e eu percebo isso nítido, límpido na minha prática clínica, muitos casais se paralisam na parte emocional. Seja no medo, seja muito na angústia. A gente tem uma necessidade muito grande, às vezes, de controle.
né? Mas é entender que você trabalhar essa abertura do coração, abertura da parte mental, faz total diferença. E você visualizar onde você quer chegar, se ver grávida, se sentir no momento, né? Faça esse exercício diário, porque isso vai te dar energia, te dar gás para continuar, tá? Entender que você precisa focar em coisas, às vezes, que não vão necessariamente ser prazerosas e fáceis, mas que se você está determinada no ponto que você quer chegar, você muitas vezes consegue, porque a vida é alto, é baixo, então tem dias mais difíceis, dias mais fáceis, mas você precisa ter esse emocional muito alinhado, se preparar para isso, tá? Seja para tentar de forma natural ou tentar também com algum tratamento de reprodução humana assistida, mas sempre com direção e estratégia, tá? Então, como é que você vai fazer? Então, uma das coisas que eu falei, né, que eu vejo mais erros é perder tempo, onde o melhor caminho, de fato, seria a FIV. Por medo, por uma questão nem sempre é financeira, por uma questão, muitas vezes, emocional, tá? É o que paralisa. E não ir se preparado, não ir bem preparado para a FIV. Ou continuar tentando espontaneamente, mas continuar tentando espontaneamente sem estratégia, sem melhorar a fertilidade, sem prestar atenção no corpo. Então eu quero que você se prepare para a aula das próximas semanas. A aula da jornada da fertilidade vai te dar clareza e consciência de erros. Como você prepara o seu corpo com os 5 pilares, que são conhecimento do seu corpo te dá sinais nítidos se ele está menos inflamado, se ele está melhor preparado. Se precisar, esse pilar que a gente está falando hoje, tratamento de medicina reprodutiva, alimentação e suplementação, a gente teve live específica sobre isso na próxima semana. Se você não assistiu, não tem problema. Digita aqui para mim, quero, que você vai entrar na Jornada da Fertilidade, no grupo de WhatsApp, e lá tem o blog de lives. Você pode maratonar quantas vezes você quiser, elas vão ficar lá por um tempo. Então você assista essas aulas, porque a gente já falou aqui de suplementação e alimentação. A gente precisa falar de movimento corporal, atividade física, nem de menos, nem de mais, tá? Os dois extremos fazem mal. A gente fala também de mentalidade fértil quando a gente fala dos pilares, e é aqui que eu falo, às vezes, da paralisação, tá? E a gente fala também de medicina chinesa, de acupuntura. Muitas vezes, na transferência, a gente precisa focar em práticas de aquecimento de útero, porque eu vou ser bem sincera, tem coisas que a medicina tradicional não explica bem. Não sabe explicar bem, não conecta, às vezes, o que você está sentindo no seu corpo com determinado sintoma, clínica, enfim. E a medicina chinesa, ela traz esse olhar mais para energético, então isso faz total diferença quando você alinha isso aqui. Então na aula da quarta-feira da próxima semana, sem ser essa agora a outra, a gente vai falar justamente dos pilares da fertilidade. E na sexta-feira a gente vai falar construção de um mapa. Como que eu faço para estruturar isso para as minhas alunas do Engravida Já, para as pacientes. Vou dar exemplos reais para vocês ao longo da próxima semana de como que eu estruturo, né, esse acompanhamento, esse manejo, né, de diversos casos. Eu vou apresentar casos de SOP, de endometriose, de baixa reserva, de adenomiose, tá? Pacientes que engravidaram natural, pacientes que foram para FIV, cada um com a sua história, cada um tem a sua história, mas no final o objetivo é o mesmo, é ter um bebê saudável em casa, e é isso que a gente busca, é isso que eu busco entregar aqui para vocês, tá? É isso que a gente precisa. Então, como é que você vai começar, né? Você precisa começar, como eu falei, com um diagnóstico. De saber quanto tempo você está tentando, a sua idade. Então, às vezes eu recebo perguntas de vocês assim, doutora, dá pra continuar tentando espontâneo? Depende. Quanto tempo você está tentando? Qual é o teu diagnóstico? Até se vocês quiserem uma opinião um pouco aqui no final da live, eu posso dar um pouquinho. Pode colocar aqui pra mim. Coloca aqui, idade, tempo de tentativa e diagnóstico. Coloca esses 3 fatores. E o que vocês já fizeram até aqui? Eu vou pegar alguns casos aqui para tentar ver se eu consigo chegar nisso para dar uma opinião. Se você quiser uma opinião minha sobre o teu caso, tá? Mas geralmente são fatores importantes. Segundo fator, caminho, é passar por um especialista em reprodução humana assistida.
é importante você não abafar essa opinião. E cuidado com pessoas que às vezes estão por aí na internet que não trabalham com reprodução, ou que falam que trabalham, mas não trabalham exatamente com fertilização, congelamento de óvulos, inseminação. O que eu quero dizer com isso? Não trabalha, às vezes, as duas pontas. Então, se você tem muito tempo de tentativa, se você está 38 mais, 40 mais, você precisa passar por alguém que enxergue. Desde alguém orientar e falar assim, calma que esse bebê vai chegar, assim como eu tenho vários casos que eu falo pro casal, calma que esse bebê vai chegar. Mas, profissional que também veja o outro extremo, casos muito desafiadores. Então isso faz diferença, ter essa opinião sobre o seu caso. E o que eu falo, né? Ter um mentor, ter uma estratégia, ter um plano de ação. Quanto tempo você vai ficar tentando dessa forma? Ah, doutora, eu não quero FIV. Ok, então como é que você vai fazer isso aqui estratégico? Porque às vezes o que eu vejo é isso. Vocês passam por um especialista, ele indica FIV, você sai meio atordoado, porque eu sei que a consulta de reprodução humana muitas vezes é carregada de informação. Por isso que eu acho essencial e importante quando vai o casal para essa consulta, e não só a mulher sozinha, porque tem muita informação. E 4 ouvidos vão ouvir muito melhor e poder conversar depois do que só 2. Então, assim, eu sei que é muita informação e às vezes vocês saem meio atordoadas e ficam no limbo, perdidas. Mas é entender que se você não quer ir para FIV, qual outro caminho? Você tem que ter essa coragem de perguntar para o médico que está ali na tua frente. Doutora, FIV não é uma opção para mim, por uma questão cultural, por uma questão financeira, por uma questão religiosa, seja qual for o teu motivo. FIV não é uma opção para mim, ou FIV não é uma opção para mim neste momento. Qual outra opção eu teria? Tenha coragem de fazer essa pergunta, porque ele vai poder te direcionar, tá? Mas sempre alinhando expectativa de que talvez determinado caminho seja o que dê maior probabilidade. Então, isso é muito importante. E se ele te der um outro caminho, frequentemente eu faço isso. Qual é a possibilidade? Quanto tempo mais até a gente subir um degrau no tratamento, tá? Eu tenho um casal, por exemplo, tem alguns casais, né? Mas eu tenho um aqui que veio na minha cabeça agora, que eu já indiquei fertilização para eles, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Só que eles não estavam emocionalmente preparados. Financeiramente eles tinham condição, mas emocionalmente não estavam prontos. E a gente veio tentando outras formas. Só que a indicação da FIV foi já feita há um tempo atrás. E nesse período, a gente está preparando eles, seja para a gravidez espontânea acontecer ou da FIV. Mas no caso deles, se não acontecer até novembro, a gente vai partir para a FIV. Agora eles tomaram essa decisão. Por quê? Porque eles tentaram espontâneo um tempo, eles quiseram um outro caminho, uma outra estratégia. A gente tentou. A gente fez uma inseminação e agora a gente vai para a FIV. Então, assim, a FIV já estava indicada lá no início. E não era uma contraindicação passar pelos outros caminhos. Mas eu falei pra eles, a FIV é o que tem maior probabilidade. Mas eles não estavam prontos. Aí vai ficar parado? Não, vamos tentar alguma coisa. Vamos tentar trazer mais consciência. Então esse movimento também é importante, tá? Então vamos lá. Se você vai pra FIV, o que você precisa fazer? Não insistir em algo que não tá dando resultado há muito tempo. Principalmente se você tem baixa reserva ovariana. Se você tem baixa reserva ovariana, você tem que focar em melhorar a qualidade do teu óvulo, tá? Isso é importante, tá claro. E essa semana, esse tema é tão importante que eu vou ter uma live específica disso, tá? Essa semana a gente vai falar sobre qualidade do óvulo, justamente amanhã. Então amanhã a gente vai ter uma live o que realmente melhora a qualidade do óvulo. Não pode perder se você tem baixa reserva ovariana, se você tem endometriose, SOP, ou seja, fatores, né, doenças que a gente sabe que tem impacto na questão de qualidade de óvulo, tá? Um grande erro também é você focar somente, né, em alimentação ou só suplemento. Você precisa juntar. Não adianta você tapar um buraco e não ver os outros. Então, se você vai só para uma orientação da nutricionista, mas você não vê os outros pilares, você não está pegando o potencial máximo. É como se você enchesse um copo até a borda, mas os outros não estão. Então, às vezes, é importante esse equilíbrio aqui. Não pegar só um. Assim como eu falo, você não vai fazer só fertilização. Mas como é que estão os outros copos?
Como é que tá a questão da alimentação, da suplementação, da movimento corporal, da medicina chinesa, do seu emocional, da sua mentalidade? Então é entender que não adianta você pegar e focar somente o que algumas pessoas colocam aí, que é só alimentação, é só suplementação. Não é isso. Você pode se entupir de suplemento. Se você não tiver os hábitos férteis, né, que eu entrego muita coisa nas minhas consultas, dentro do Engravida Já, né, e eu vou falar para vocês isso aqui amanhã. Se você não tiver esse movimento a favor dos suplementos, eles não têm força para contrabalancear. Tá? Por isso que eu quero te apresentar essa visão mais integral da tua fertilidade na aula da próxima semana dentro da jornada da fertilidade. Tá? Então, é entender que isso vai otimizar a sua chance, independente da escolha do caminho, se é natural, se é FIV, se é inseminação, tá? E você percebe que mesmo na FIV as suas chances vão reduzindo com a idade. Então, quanto antes você aplicar, mais rápido você vai ter resultado. Tá? Não tem uma medicação específica única na farmácia que melhore qualidade. Recentemente foi falado do Eva 360 como se fosse uma coisa milagrosa, que você toma e melhora a qualidade. Muito cuidado, não existem coisas milagrosas por aí. É a soma das ações, é a soma do que você vem fazendo, dos seus hábitos. Por isso que eu falo dos hábitos férteis. E eu gosto muito de estruturar eles manhã e noite. E eu vou te ensinar como fazer isso, tá? É importante você entender que é a construção. É o quê? É como fazer a base. O que você vai construir para cima, se vai ser a construção para chegar no seu filho, se vai ser relação em casa, inseminação, fertilização, a base é a mesma. Isso aqui, a base, precisa estar fortalecida. A fundação da casa, da escada, que vai fazer você alcançar o teu tão sonhado positivo. E mais, porque a gente não quer só um positivo. Como eu vejo por aí, né, algumas pessoas que vendem algumas coisas na internet falando de fertilidade, contabilizando positivos. O positivo é legal, é importante? É. Mas o que vale mesmo é o bebê em casa. Quantos relatos eu recebo de perda gestacional? A gente quer um bebê em casa saudável, tá? Preciso te contar um caso aqui. O caso da Letícia e da Cleusa, que são alunas do Engravida Já. Elas entraram no programa porque elas sofreram esse baque emocional. Olha só o que aconteceu com elas. Elas são um casal, né, de homoafetivo, de mulheres, que passou por um tratamento de fertilização com doação de óvulos há uns anos atrás. E aí, elas tiveram alguns embriões, né, um número favorável de óvulos, doaram uma parte, ficaram uma parte para elas, fertilizaram, e aí fizeram a transferência e tiveram a primeira filha. E nasceu, tudo tranquilo e tal. E aí elas foram confiantes agora, 3 anos depois, para uma nova transferência. E essa nova transferência deu um baque nelas, porque foi negativo. E aí elas começaram a tentar entender o que elas podiam fazer de diferente. Porque o médico que está assistindo elas nessa parte da fertilização, né, ele tinha uma visão somente da medicina. E elas queriam ampliar. O que mais eu posso fazer, além da medicina, que pode aumentar a chance da gente trazer um irmão para nossa filha aqui para dentro de casa? E aí elas entraram dentro do Engravida Já, tá? Então, assim, é entender que às vezes você teve um resultado favorável, mas se você está mais velha, né, o cenário às vezes é outro. Então, se você às vezes já tem um filho, ou está num novo relacionamento agora, seu parceiro não tem filhos, ou você está no mesmo relacionamento, mas vocês querem um segundo, terceiro, enfim, o cenário muda, não só para a mulher, mas para o homem. Então, você entender que você precisa agir de forma mais ampla na sua fertilidade e dormir cedo. Eu falo tanto do ciclo circadiano, o que é isso? O nosso corpo, ele foi feito, ele produz hormônios em determinados horários. Então, a gente sabe que se você dorme, por exemplo, muito tarde, você desfavorece a sua produção, por exemplo, desajusta a sua produção, por exemplo, da melatonina. E a melatonina é um hormônio essencial para quem quer engravidar. A melatonina, ela existe em várias células do nosso corpo. E o óvulo, o folículo, é o que tem maior quantidade de melatonina. Então, olha o impacto do horário que você vai dormir.
Olha o impacto da melatonina. Inclusive, pacientes, às vezes, que vão para a FIV, tem alguns trabalhos que se você fizer a reposição de melatonina durante o estímulo ovariano, você pode melhorar a resposta. Então, olha como a condução pode ser um pouquinho mais estratégica. Olha essa diferença de você entender o teu corpo. Se você dorme poucas horas, se você se sente, acorda cansada, dorme muitas horas, mas acorda cansada, né? Se você acorda várias vezes à noite, seu corpo está dizendo que tem alguma coisa. Você não vai ouvir isso, você vai abafar e passar, segue a vida? Não. A sua fisiologia está te mostrando, o corpo é uma máquina que é super inteligente, ele está te mostrando. Se você misturou com coágulo, se você misturou um fluxo muito pequenininho, será que teu endométrio está ficando adequado? Viu a história da Maraísa há pouco tempo? Que usou pílula a vida inteira? A história dela é interessante a gente falar aqui. Usou pílula há muitos anos da vida, tá? E quando foi agora fazer o tratamento dela, né, da fertilização, tem os embriões, mas ela foi se preparar para a transferência de embrião, ela teve um desafio. O desafio do endométrio espessar. E a gente sabe que essa região interna do útero, que é o endométrio, precisa, idealmente, para a gente aumentar a chance de dar certo, tá 7 milímetros ou mais, tá trilaminar. E ela falou, né, nos relatos, que chegou a 1,5. Então, um endométrio extremamente fino. Você acha que ela não estava com um fluxo reduzido? Você acha? Provavelmente estava. Mas será que ela prestou atenção? Será que o médico dela instigou ela a prestar atenção nisso? Então, assim, é importante a gente entender e alinhar muito essa expectativa. E saber o que você pode fazer. Por isso que dentro da jornada da fertilidade, se você entrar agora lá, digitar aqui, quero, entrar no grupo, né, de WhatsApp, você vai ter a possibilidade, respondendo a pesquisa, porque eu quero conhecer quem está aí desse lado, baixar o ciclo das sementes, que é uma estratégia para ajudar você na regulação hormonal, ajudar você a preparar melhor o teu endométrio. Então, se você está com dificuldade de espessar o endométrio, se você quer se preparar, né, para essa transferência, faça o ciclo das sementes. Quando? Desde agora. Tem uma seguidora aqui que me falou que vai fazer a transferência só em fevereiro. E aí ela me perguntou numa live, eu não lembro qual foi, se foi ontem, quando é que ela começa esse preparo? Agora. Porque o corpo não vai agir de uma hora para outra. Demora naquela janela de oportunidade que eu falo. Que são pelo menos aí uns 3 meses. É quando você começa a colher mais os frutos. Então, assim, comece desde agora. Faz muita diferença isso, tá? Então, se você quer baixar todo o material que eu tô dando gratuito na Jornada Fertilidade, não quer perder nenhuma live, quer assistir o blog de lives, pega o caderninho, anota, aproveita essa oportunidade. Assistir as aulas da próxima semana da Jornada da Fertilidade, que vão ser 3 aulas. Esse é o momento. Eu tô dando um e-book para você lá dentro, não só de ciclo das sementes, mas de guia de suplementação. Eu falo também, né, o e-book de hoje, como se preparar para a sua FIV. Tem os 7 alimentos para a fertilidade. Tem de período fértil, se você está na fase de querer realmente entender melhor o teu corpo e continuar tentando engravidar espontâneo. Então são 5 e-books gratuitos. Eu estou num preparo para ver se eu consigo ainda essa semana liberar mais um, mas eu ainda não garanto, mas talvez eu consiga, que é o de cosméticos. Porque a gente sabe hoje, né, a gente, mulher, costuma ser muito vaidosa, mas a gente sabe hoje que existem os disruptores endócrinos que podem impactar na nossa fertilidade. E se a gente usa às vezes, né, é um somatório de pequenas coisas. Cosméticos, né, hábitos que desfavorecem aquilo que eu falei, joga contra tudo que a gente vai fazendo de positivo. Então o movimento precisa ser todo num caminho, tá? Todo num caminho. Então quando você vai direto para a FIV, quando você vai direto para uma inseminação, sem um bom preparo adequado, muitas vezes você pode estar deixando chances de aumentar a sua chance da forma que você poderia, tá? O corpo você precisa estar no melhor preparado para ter o melhor resultado. Para tentar melhorar a qualidade do óvulo. E o homem também. Traz ele para as lives, para ele orientar. Assiste semana que vem as aulas da jornada junto com ele. Você assiste sozinho, assiste com ele. Tá? Isso faz muita diferença. Ter o parceiro incluído dentro desse projeto. Tá bom? Desse projeto faz muita diferença.
Entenda que tudo que eu falo aqui de preparo de óvulo, preparo do endométrio, a gente vai falar sobre isso essa semana. Então amanhã a gente vai falar sobre melhora de qualidade do óvulo, no outro dia a gente vai falar de melhora de qualidade de endométrio, tá? Na quarta-feira. Na quinta a gente vai falar sobre aborto, como você evita, entender o que pode ter acontecido e como reduzir esse risco. Então tudo isso a gente vai trazer aí essa semana. É entender que isso aqui é um investimento. Não é perda de tempo, não é perda de dinheiro. Preparar o teu corpo é um investimento. É entender que a fertilidade não é somente ovular. Não é somente ter relação no período fértil, tá? Eu não posso deixar você sair aqui dessa jornada da fertilidade, das aulas da próxima semana, sem ter esse nível de consciência. O nível de consciência tem que estar mais elevado de todas vocês que estão aqui me acompanhando, para entender que a gente precisa preparar esse terreno para se tornar mais fértil. E quem prepara não é a clínica, quem prepara não é o laboratório, quem prepara é você. É se empoderar um pouquinho, sabe? Da sua fertilidade. E deixar entender que não tá tudo na mão do outro. Não tá tudo na responsabilidade do teu médico, não tá tudo na responsabilidade do laboratório que você vai fazer o seu tratamento. A responsabilidade é compartilhada. Ela também tá aí dentro de você. Então, a partir de hoje, você precisa agir em prol, no movimento aí, para chegar mais próximo e realizar o sonho de engravidar, porque isso é possível e só não consegue quem desiste. Se vai ser da forma que você sonhou, que você imagina, isso eu não tenho como te dar essa certeza. Ninguém consegue. Mas de que existem vários caminhos dentro da reprodução humana assistida e várias possibilidades, isso a gente tem. Então, falar de mentalidade, falar de quebra de preconceito, é importante a gente falar disso. A gente desmistificar. E uma das pessoas assim que eu não conheço pessoalmente, mas que é uma mulher que me inspira, porque ela abriu um pouco da vida dela pessoal e ela meio que assumiu esse papel, né, à frente de um movimento, é a Viviane Araújo, que fala claramente que ela engravidou através da FIV e através da recepção. Ela recebeu um óvulo doado. Quantas pessoas passam por isso e não falam? Por medo, por vergonha, enfim, várias questões. E tudo bem, porque é aquilo que eu falei, da sociedade vir nessa construção. Mas quem tem coragem, está à frente do seu tempo e falar, isso é muito bom, porque isso desmistifica, isso abre um caminho muito novo, tá? Então isso aqui também é legal da gente falar. E é super importante. A gente está a 7 dias da primeira aula da Jornada da Fertilidade, que acontece na próxima segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, você precisa digitar quero aqui. Você vai, depois que acabar essa live, olhar o seu direct e entrar no grupo de WhatsApp especial. Para quê? Para que você não perca nenhum aviso de live, porque essa semana tem live todo dia. Para que você baixe todos os e-books que eu estou te dando gratuitamente. Para que, se você não tiver a sua dúvida respondida, você tenha a possibilidade de tê-la lá dentro desse grupo. Porque ao longo dessa semana agora, eu vou abrir o grupo e vou dar a possibilidade, durante alguns minutos, de vocês colocarem suas dúvidas para eu poder responder, tá? Então, eu quero dar muita consciência, clareza, direção para vocês, tá? Isso é muito legal, esse compartilhamento e ouvir, né? Ver que várias vezes vocês colocam para mim, eu recebo vários directs falando isso, né? Como a jornada foi uma virada de chave, né? Um ânimo a mais que estava precisando. Então isso aqui é muito legal de receber. Isso quando eu não recebo também, várias vezes, os positivos de vocês, né? Mulheres muito gratas aqui e que dão esse primeiro passo dentro da jornada da fertilidade. Esse aqui é o primeiro passo. Eu tenho certeza que a jornada da fertilidade é o primeiro passo de muitas de vocês para alcançar a gravidez. Eu não tenho dúvida disso, porque é o que eu vejo na minha rotina ao longo desse ano aqui que passou, que tá, né? A gente está passando, o quanto essa aplicação dos 5 pilares, o quanto entender mais da fertilidade muda o jogo e é o primeiro passo. É como se a jornada é um portal que se abre e que você passa e você pode aí, né, dar prosseguimento e continuar aplicando tudo que eu venho te ensinando de uma forma muito organizada para realmente conseguir engravidar, tá bom? Vamos entrar agora numa parte que eu gosto muito, que é uma parte de dúvidas, e eu vou tentar responder algumas delas de vocês aqui hoje, tá?
Existe algum tipo de elixir que ajude a tirar metais pesados do organismo? Geralmente, quando a gente tem essa questão do metal pesado, os nutricionistas passam muito clorela, espirulina, tá? É uma possibilidade. Eu sei que tem Gabi aqui, Nutri, se tiver complementação, quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Olha só como vocês me cobram. Ontem você falou que queria falar dos sucos. Você não prestou atenção. Você me cobrou e eu vou te cobrar. Você falou, eu falei que eu ia tentar colocar a receita do suco. E eu tô programando ela. Se eu falei é porque eu tô programando. Então, calma, meninas. O suco vai vir aí em determinado momento, tá bom? Mas eu tô preparando isso aqui para trazer para vocês. Parei de sangrar da perda, do aborto, quando eu menstruar. Já é meu novo ciclo? Já é um novo ciclo. Se você já parou de sangrar e menstruar de novo, provavelmente já é um novo ciclo, tá bom? Baixa reserva ovariana, 42 anos, precisa agir, tá? Quem tem baixa reserva, quem é agir para ontem, tem que potencializar aí a chance da gravidez acontecer. Deixa eu só fazer uma modificação aqui, que eu vou precisar por conta da minha bateria. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nas dúvidas. 43 anos, uma trompa obstruída, antimileriano de 0,9, indicação de FIV e indicação de análise genética. Mas é o dobro do valor. Infelizmente é assim mesmo. Mas eu concordo com essa indicação. Lembra que eu falei? Olha só, Clarisa. Isso é o que vai te dar maior potencial de chance, tá? Porque a gente quer um bebê em casa e saudável. E aí, o que acontece, se você faz FIV, como eu já vi gente fazendo e não biopsia os embriões nesse cenário, você pode até dar sorte, mas existe a possibilidade grande, às vezes, de ter uma alteração cromossômica, ou de não engravidar, ou engravidar e evoluir para uma perda. Então, assim, essa é a melhor indicação. Se não é possível para o teu cenário financeiro, como você está colocando, aí você tem que conversar com um profissional. Mas, assim, mesmo que você vá para esse tratamento, ou queira tentar natural, aplica os pilares, assista a live de amanhã que eu vou falar de melhora de qualidade de óvulo, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença pra você. Diferença entre inseminação e FIV eu falei no início da live, tá? Pode assistir, é só entrar lá no blog de lives que tá dentro do grupo da Jornada da Fertilidade. Digita aqui, quero, que você vai ser direcionada para todo um passo a passo para você chegar até lá, esse blog de lives. Já perdi, quero me preparar melhor para quando eu engravidar de novo eu não ter risco de perder. Isso aí, Tatiele. A grande responsabilidade nossa, eu acho, né, é ter esse nível de consciência e querer fazer diferente, tá? Porque uma perda gestacional, meninas, dói demais. Só quem viveu é que sabe. Mas a gente pode ter um novo cenário. Eu tenho um caso da Diane, uma mulher de 44 anos. Olha só, para inspirar vocês aqui. Por isso que eu gosto de trazer os casos. 44 anos, tem um filho já de, acho que era 12 anos. Então ela teve lá com seus 30 e poucos anos o filho. E aí, a partir dos 40, 41, ela começou a tentar de novo a engravidar. E aí o que aconteceu? Ela teve 3 abortos seguidos. Dos 41 aos 43, tentava, engravidava, perdia. Tentava um tempo, engravidava, perdia. Tentava, engravidava, perdia. E aí ela passou por um colega que indicou pelo cenário dos 44 anos, pelo cenário das perdas repetidas, que a maior probabilidade de chance de uma gravidez acontecer seria através da fertilização com recepção de óvulos, tá? E ela chegou até mim. E aí o que eu falei pra ela? Diane, concordo com a indicação. Seu melhor cenário é isso. Só que, assim, dificilmente, né, é a mulher que recebe isso tão bem de primeira vez. A gente precisa pensar, dar uma processada. E aí ela falou assim, tá, eu vou conversar, né, com meu marido, a gente vai pensar o que a gente vai fazer, mas o que eu posso fazer pra, se eu optar por ir pra esse caminho, me preparar melhor, me preparar pra essa transferência, pra receber uma nova vida, o que eu posso fazer de diferente, né, do que eu venho fazendo. E aí a gente começou a aplicar o meu método dos 5 pilares da fertilidade. E, incrivelmente, ela já vinha tentando há 1 ano. Em 3 meses, ela engravidou espontâneo. E aí, há pouco tempo agora, eu mandei mensagem pra ela, perguntando, e aí, Diane? Aí, como é que você tá? Então, enfim. E ela tá já com 21 semanas, tá? Então, ela já passou aquele período crítico de perda. A translucência nucal, né, que é um exame inicial, osso nasal, como se fosse um morfológico de primeiro trimestre, a princípio tá tudo bem, né? Então, agora,
é realmente seguir para os próximos exames, esse acompanhamento, né, obstétrico dela, mas olha o cenário diferente. Ela se preparou de uma forma diferente do que ela vinha fazendo nos últimos 2 anos, em que ela teve 3 perdas seguidas. Então a gente conseguiu, né, melhorar, e ela já estava há 1 ano com uma janela de tentativa. E aí a gente usou aquela janela de oportunidade dos 3 meses e a gestação chegou, tá? Então isso é possível, tá bom? É possível. É a maioria? Não, nem sempre vai ser a maioria, mas possível é. Então é ter calma de que se te indicar um caminho, avalie a possibilidade. Às vezes você não quer ir para ele primeiro, mas será que você pode tentar um outro? Enfim, é conversar, é ter uma rota traçada, tá? É ter uma rota traçada. Vamos lá. Tive uma perda, quanto tempo posso tentar? Tenho que esperar 40 dias? Geralmente eu oriento menstruar. Menstruou, você pode voltar a tentar. E aí você pode avaliar ultrassom, você pode avaliar, dependendo de como for essa sua próxima menstruação, repetir e fazer uma histeroscopia para ver a cavidade por dentro, tá bom? Isso é importante. O chia amarelo e unha de gato tem eficácia comprovada na limpeza do útero? Vamos lá, gente. O útero ele é um ambiente limpo, tá? Então eu não curto muito esse termo limpeza, tá? Porque ele é um ambiente limpo. O que a gente sabe é que o chá de chia amarelo, o chá de unha de gato, às vezes é indicado para quem tem endometriose, às vezes tem um fluxo menstrual mais intenso. Mas se você fizer só isso, não é suficiente, tá? O que você precisa fazer? E aí eu acho que entra muito mais o ciclo dos chás, né? Que eu já falei, quem aí tá me pedindo o ciclo dos chás, pega o papel e anota, porque eu vou falar daqui a pouco de novo. O que entra mais interessante é o ciclo dos chás. O que entra mais interessante é fazer o ciclo das sementes, é fazer as práticas de aquecimento de útero, é investigar e entender por que você tá com coágulo, por que você tá com fluxo intenso, tá? Então usar de forma estratégica. Então vamos lá, papel e caneta, ciclo dos chás. O ciclo dos chás é utilizado dentro da medicina tradicional chinesa. E como é que eles usam isso? No período menstrual, usa chá de camomila. No período da fase folicular, folículo está crescendo, você usa chá de frutas vermelhas, tá? Tem outras opções, mas eu tô dando aqui as mais fáceis de você conseguir. Parêntese para o chá de frutas vermelhas, não pode ter hibisco. Fase periovulatória, percebe muito bem aquele muco, tá no período periovulatório, libido mais alto, muco mais alto, mais intenso, você vai usar chá de erva doce ou chá de melissa. Ovulou, você pula ou pro chá de canela ou chá de gengibre com abacaxi, tá bom? Então, esse é o ciclo dos chás tradicional aí dentro da medicina chinesa. Ah, doutora, eu passei por uma acupunturista, ela me avaliou, ela viu meu diagnóstico energético, ela passou um ciclo diferente. Perfeito, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Mas esse aí, de uma forma geral, é como a medicina tradicional chinesa traz o ciclo dos chás. Quais exames para fazer? A gente tem uma live só de exames. Então, se você ainda não assistiu essa live, eu fiquei mais de 1 hora falando só sobre exames. Então, é importante assistir. Maratona essa live. E eu vou te dar uma sugestão. Maratona ela com o seu... parando, assistindo, para você poder ter a clareza se você fez tudo. Pega lá a tua pastinha de exames e assiste essa live junto, pra você ir fazendo check se você fez todos os exames que eu sugeri, tá? Então, essa live é muito importante para quem quer engravidar. Exames, fazer os diagnósticos, né? São eles que dão o diagnóstico de forma muito clara. Vamos lá, doutor, eu tenho há 5 anos sem sustento, há 5 anos sem sucesso. Porém, meu esposo há 2 anos teve câncer, fez químio, hoje está com 900 mil. Eu me desmotivei muito depois da químio. Eu entendo perfeitamente. Tem quanto tempo que ele parou a químio? Porque geralmente após a químio a gente precisa esperar 1 ano, tá? Pra voltar a tentar engravidar. Então tem que ver se o oncologista liberou vocês pra voltar a tentar engravidar. E esse desânimo é super compreensível. E é por isso que eu tô aqui. Pra voltar você a fazer a ter ânimo, tá bom? Então ele não zerou o espermograma. Ele pode usar os suplementos específicos, tá? Ele pode usar L-carnitina, ele pode usar metilfolato, ele pode usar ômega 3, vitamina D, coenzima Q10. Nossa, tem tanta coisa que o homem também pode usar, zinco, vitamina E, para melhorar essa qualidade do espermatozoide. Agora, entender se esse é o único fator. Porque se você, antes, né, dele ter esse diagnóstico, já estava tentando sem sucesso, será que esse aí é o único fator? Precisa entender que realmente, se tem mais alguma coisa aí que tá sem um diagnóstico muito exato. Mas eu não queria abrir mão do meu sonho de ser mãe. Quais são os exames primários para eu fazer e levar na consulta? Ao mesmo tempo que tenho pressa, tenho medo.
Nossa, mas é tão compreensível essa tua sensação. Só que sabe qual é a grande questão? Eu não vou falar pra você aqui parar de ter medo, porque vai entrar pro ouvido e sair pelo outro, não internaliza. Mas o que eu vou falar pra você aqui, ó, não deixa o medo te paralisar. O medo não pode paralisar. Ter medo é natural. Todo ser humano tem medo, tá? Porque a gente tem medo de nos frustrar, medo, né, de ter um resultado desfavorável. É comum, é normal ter medo. Todo mundo tem medo. Se a gente investe num projeto, a gente tem medo. Mas a gente não pode deixar que esse medo nos paralise, tá? Grava essa frase aqui, ó. Só não consegue quem desiste. Então, fazer uma pausa, tudo bem. Mas não para. Se você tá cansada, descansa. Mas não para, tá? Continua na sua tentativa e buscando informação de qualidade. Assista essa live dos exames, tá? Pra você saber por onde começar. Se eu vou responder perguntas, é o que eu tô fazendo. 25 anos e nenhum diagnóstico. Pelo contrário, meu gineco diz sou fértil. Cara, vai acontecer, só tem que ter paciência. Agora, se vai acontecer espontâneo ou não, isso eu não tenho como te falar. Mas assim, a chance de acontecer na tua faixa etária é altíssima. Agora, você precisa de direção. Você e teu parceiro precisam de direção, tá? Então, assim, você começou com um pé favorável no sentido da tua idade, que é o principal fator que às vezes acomete e limita a fertilidade feminina, e isso a gente não muda. Mas a tua idade é favorável. Então é entender se realmente você já fez tudo, os exames, se é só o fator masculino, e o que pode fazer para melhorar esse fator masculino e a tua fertilidade, que alguma coisa tem. Casais com infertilidade sem causa aparente, que pode até ter sido esse o seu diagnóstico antes, né, do câncer do teu marido, infertilidade sem causa aparente também tem ação, né? A gente indica geralmente melhorar aplicando os 5 pilares, e o que a Sociedade de Reprodução Humana orienta é fazer inseminação, tá? Não é a fertilização, entenda. Relação programada, inseminação, fertilização. A gente considera até a inseminação um tratamento de baixa complexidade, geralmente mais acessível até, né, financeiramente falando, que a fertilização. Então é entender se esse é o caminho para vocês, tá bom? Tentando há 2 meses, mas acredito que seja idade, 39 anos. Perfeito, vamos lá. 35 mais precisa começar a investigação. Então você precisa de um diagnóstico, tá? Quem tem mais de 35 não precisa esperar tempo nenhum de tentativa para já investigar. O ideal é que você já parta para uma investigação, para acelerar o processo. Por quê? Porque qualidade do óvulo impacta. Então a gente sabe que a partir dos 38 anos a gente começa a ter um risco maior de alterações cromossômicas no embrião, e a gente precisa priorizar a qualidade do óvulo. Então, mesmo que você esteja tentando aí há pouco tempo, você precisa saber, a trompa tá boa? O espermograma tá bom, cavidade do útero tá boa, o endométrio tá ficando bom. Falei tudo isso na live, gente. Tem que assistir, tem que entrar na Jornada da Fertilidade. A live tá lá, gravada pra vocês, tá? Então assiste, maratona. E entender como aplicar os pilares da fertilidade. Eu vou trazer essa informação pra você de forma completa numa aula na próxima semana, tá? Então participar de tudo que eu tô disponibilizando aqui vai acelerar o teu processo. 37 anos sem diagnóstico, precisa de diagnóstico. Nem que o diagnóstico seja infertilidade sem causa aparente. 35% das causas de infertilidade são fatores femininos, 35% fator masculino, 20% tem fator feminino e masculino associado, e 10% é infertilidade sem causa aparente. Aí fico parada só continuando tentando achar o meu período fértil, só ter relação nesse período. Não. Tem que partir para o outro degrau. Então, entenda que o que a gente vem fazendo aqui nessa construção é degrau em cima de degrau para você ir subindo essas escadas, tá? Precisa de um diagnóstico, nem que a medicina não consiga te dar esse diagnóstico e te classifique lá num bolinho de infertilidade sem causa aparente. Tem ação para fazer aqui, tá? Tem ação. E é isso que eu tô te apresentando e é isso que eu vou te mostrar na semana que vem na aula da Jornada da Fertilidade. Ó, mesma coisa, ó, 37 anos, sem diagnóstico, de duas uma. Ou a investigação não foi aprofundada, e é mais comum do que você acha, que eu vejo as pacientes chegando, ou a infertilidade sem causa aparente, tá? Ou não investigou direito, ou infertilidade sem causa aparente. Como que você vai saber se você não investigou direito? Assistindo a live.
Faz o checklist que tá lá. Eu passei por exames que você avalia a parte hormonal, exames que você avalia trompa, exames da cavidade. Nossa, eu fui falando um por um. Espermograma, te expliquei que tem mais de um tipo de espermograma, tá? Assiste essa aula. 47 anos, tentando há 5 anos, mioma, mas nunca fui um especialista. Precisa ir. Precisa alinhar muita expectativa nessa faixa etária. A chance não é alta, tá? Os miomas só vão, de uma forma geral, impactar na chance de você engravidar se eles tiverem uma distorção da cavidade uterina. Geralmente é a principal forma que o mioma impacta na fertilidade, tá? Ou se você tem um útero muito polimiomatoso, mas muito mioma mesmo, tá? Senão, geralmente não é ele a causa. E provavelmente, se você nunca foi num especialista, você não tem um diagnóstico preciso. Porque o mioma é naquele exame de rotina, né? Que a gente faz um ultrassom transvaginal e às vezes identifica. Mas ele não é geralmente a causa. Precisa entender se é um fator, né, masculino, se é um fator feminino. De cara aqui eu já consigo dizer que existe o fator idade. A gente sabe que a probabilidade da gravidez acontecer numa mulher de 47 anos, já tentando há 5 anos, não é alta, tá? Da gravidez acontecer no próximo ciclo. Então você precisa conversar com alguém para pegar uma orientação, tá bom? Alinhar a expectativa para você conseguir o seu bebê em casa. Como é que você pode recorrer aí dentro da medicina reprodutiva? Caminho tem, mas precisa conversar dessas possibilidades. 34 anos, 1 ano de tentativas e 2 perdas. Olha, vamos lá. A gente precisa entender. Será que o que está acontecendo? Você já investigou tudo? Vou te sugerir aqui 2 exames, tá? Cariótipo para o casal, espermograma com fragmentação para o homem, mais um, esteroscopia, tá? Entender. Primeiro, a gente vai ter uma live de aborto essa semana, porque é muito recorrente, né? E aí, o que eu vou te sugerir para você chegar mais pronta para essa live, que vai ser na quinta-feira? Assiste primeiro esse de exames que eu falei, porque na quinta-feira a gente vai aprofundar ainda mais nos exames para aborto. Porque às vezes a gente precisa aprofundar, tá? Não são exames que às vezes a gente pede de rotina. Então, assim, é entender que você precisa identificar talvez o fator. Por que ele evoluiu para perda? Você é relativamente jovem. O que aconteceu? Eu tenho uma paciente de 36 anos que tinha uma indicação de fertilização porque ela tinha uma malformação. Ela não tinha uma conexão, né, das trompas com o útero, enfim, uma malformação. Na hora que ela estava lá dentro do ventre da mãe dela, esse órgão, o órgão reprodutor, se desenvolveu errado. E aí ela tinha indicação de fertilização. E aí a gente fez uma fertilização, ela insistiu para fazer biópsia, que a princípio nem teria indicação. E para nossa surpresa geral, veio tudo aneuploide, tá? E aí a gente começou um preparo mais intenso, diferente para o próximo ciclo. E aí agora a gente conseguiu 2 embriões euploides e um mosaico de baixo grau que também a gente pode transferir, tá bom? Então é entender aí o que pode estar acontecendo. Então entender que a melhora de hábito, de qualidade do óvulo, né? De práticas às vezes de melhora de endométrio, aquecimento de útero, faz diferença. Mas a gente vai falar de cada uma dessas em lives estruturadas. Amanhã a gente vai falar de qualidade de óvulo, como melhorar. Depois na quarta a gente vai falar de endométrio. E na quinta a gente vai falar de como minimizar o risco de viver um aborto de novo. O que você pode fazer, tá? Se organiza para estar comigo essa semana aí, que vai ser super importante. 7 anos tomando anticoncepcional. Parei há 8 meses, engravidei com 2 meses de gestação e perdi. Tenho 28 anos. Não desiste, continua. Entende pode tentar entender o que aconteceu, mas grande chance da gravidez acontecer de novo aí, tá bom? Quantos folículos é considerado bom na contagem do ultrassom? A gente considera baixa a contagem de folículos, baixa a reserva ovariana, quando a gente conta os 2 ovários somados, 5 ou 7. 5 a 7 ou menos, né? Menor que 5 a 7, tá? Depende da referência. Então, se tem mais do que 7, é uma razoável contagem. 42 anos, 2 meses tentando alterações no FSH, LH e estradiol. Então, quem tem 40 a mais, acelera. Não é para só ficar na tentativa de período fértil. Precisa fazer exames mais aprofundados, conhecer trompa, conhecer espermograma do parceiro, aprofunda os exames, assiste maratona, live de suplemento. Esteja comigo nas aulas da próxima semana, que vai fazer muita diferença para você, tá bom? 38 anos, tentando há 4, engravidei 2 vezes, a primeira gestação molar e a segunda perdi bem no início. Tenho SOP, endometriose, disbiose, útero unicorno. Deixa eu ver se eu boto mais detalhe aqui, seu.
Você já pensou em fertilização? Pode otimizar a tua chance, se preparar para essa fertilização. Pode otimizar a tua chance, tá? Entender o tamanho desse útero unicorno, entender por que você teve essa perda, se foi por qualidade do óvulo, porque a gente sabe que a SOP, a endometriose e a própria disbiose, né? Disbiose é tratável, a gente pode ter um impacto aí. Mas às vezes a fertilização pode acelerar sua jornada, esse teu caminho, tá bom? 44 anos, 3 anos tentando, fiz a primeira transferência de FIV e deu gestação química. Tô me preparando para a segunda transferência. Ótimo. Então você precisa estar comigo essa semana e semana que vem durante a jornada da fertilidade, para esse teu preparo ser diferente, para essa gravidez evoluir. Para quem não sabe, gestação química é uma gestação que a gente identifica o beta-HCG positivo, mas ela não evolui a ponto de se conseguir ver um embrião, ver uma gestação no ultrassom, tá? Isso a gente considera gestação química, uma gestação que implantou, mas foi muito, muito inicial. Então, assim, fazer o preparo para essa nova transferência faz diferença. E eu tô contigo nessa, tá bom? Baixa o e-book que eu tô te disponibilizando lá dentro do grupo de WhatsApp da Jornada Fertilidade, como se preparar para a nova FIV. Mas essa semana e semana que vem, você precisa estar comigo para se preparar diferente para sua transferência. 41 anos tentando a 2, tive um positivo semana retrasada, mas logo depois de 2 dias houve um sangramento. Insulina de 13. Olha só, a gente sabe, né, que geralmente quando a gente tem um diabetes mal controlado, né, uma hemoglobina glicada acima de 6,5, a gente tem um maior risco de perda, de aborto. Tem algumas alterações, outras hormonais também que levam a esse risco maior, mas também é entender que o fator idade pode ter levado a uma alteração cromossômica. E quando a perda é muito, muito precoce, tá, como foi no teu caso, a maior probabilidade é que tenha sido realmente por uma alteração cromossômica. Mas, de fato, se você quer otimizar a tua chance, a tua insulina ideal seria abaixo 7, por volta aí de 7, abaixo de 8, tá? Isso a gente sabe que tem um melhor resultado em termos de prognóstico para a gestação acontecer, tá bom? Mas investigar, entender realmente é importante, tá? Vamos lá, vou ler mais algumas dúvidas aqui, tá, meninas? 42 anos, imagino que o ideal seja FIV, mas estou sem parceiro, congelamento seria o ideal? Certo. Nada garante que esse congelamento vai vingar no futuro. Antimileriano de junho deu 0,48. De fato, nada garante. Provavelmente você vai fazer um congelamento que não vai ter uma grande quantidade de óvulos congelada num ciclo único. O recomendado para você talvez seja fazer vários ciclos para congelar um número razoável. Se você conseguir fazer isso numa clínica que tem uma inteligência artificial e dê uma pontuação, né, para esses óvulos, que ele diz um pouco da questão de qualidade, ele dá um pouco da probabilidade deles chegarem ao estágio de blastocisto, de gerarem um bebê em casa, isso pode ser uma estratégia também, tá? Mas é entender que você precisa agir o quanto antes e melhorar a qualidade desse óvulo. Então a live de amanhã, ela é todinha feita para você, tá? Assistir essa live comigo vai fazer diferença, assistir a jornada da fertilidade e aí partir para uma decisão. É importante você tomar essa decisão, se você vai querer congelar ou não, tá? É uma decisão muito pessoal, mas é importante. Eu já vi que você tem um certo nível de clareza, de alinhamento de expectativa. A grande questão, meninas, é o seguinte, né? Como eu falo do pilar emocional, às vezes você sabe que a chance pode não ser alta, mas sabe, você tentar, você fazer, eu acho que dá um pouco do nível de consciência assim, eu tentei. Nem que lá na frente você precise recorrer a uma recepção de óvulos, mas você sabe que dentro do cenário você tentou de tudo. Então pode ser realmente uma coisa importante emocionalmente, sabe? Falando aqui, tá? Agora, se você é super tranquila, de se um dia precisar, recepção de óvulos, não tem problema, e não vai se arrepender de não tentar agora, aí, ok, tudo bem. Mas isso eu acho que vale uma bela de uma conversa, de uma boa escuta, como eu sempre gosto de fazer nas minhas consultas, para entender um pouco das emoções, do pensamento, o que tá passando, porque eu acho que é uma decisão que vai além da medicina, tá? Essa decisão de congelar os 42 com uma reserva já reduzida. Essa é uma decisão que vai além da medicina. A gente inclui aí uma boa escuta, uma boa conversa para você te ajudar a tomar essa decisão, tá bom? Mas se você optar por congelar ou engravidar espontaneamente, já prepare esse cenário. Já comece desde agora, né? Fazendo estratégias para melhorar a resposta, a possível resposta que você vai ter aí no seu congelamento, tá bom? E coragem, tá? Medo a gente sempre vai ter, mas não deixa ele te paralisar não, tá bom?
Tomar saúde da mulher faz algum mal? Eu não entendi essa pergunta. Não entendi. Parei de tomar, mas sempre me precavia. Em um único vacilo engravidei. Pegou surpresa e aí tive a virada da página que nós queríamos. Até que a perda de 4 semanas em agosto. Infelizmente, FIV não posso. É muito comum isso, né? Quando acontece a primeira perda, eu tenho algumas alunas no Engravida Já que já me relataram isso. Que depois da perda, não estavam tentando e quando perderam, aí parece que é isso mesmo, virou uma chave e aí que é muito intenso. E aí entraram no programa para justamente dar essa direção aí para elas, né? Esse norte, melhorar e potencializar a chance da gravidez chegar, e não só chegar, mas permanecer. A gente quer ter o beta positivo, a alegria de ver aquele teste de urina positivo, de ver o exame de sangue, a gente quer a alegria, né, de ouvir o coraçãozinho bebendo do bebê no ultrassom, a gente quer ter a alegria de sentir ele mexer dentro da gente e de ter um nenê saudável, né, ter um parto legal e ter um bebê saudável em casa. Isso todo mundo merece viver, tá? Medicina oriental, que especialidade procurar? Geralmente a acupunturista voltado para fertilidade. Eu tenho dentro do Engravida Já também esse módulo, tá? Eu trago a acupunturista para falar. Eu tenho algumas coisas que eu mesma falo, né? De estudar, de conhecer, mas eu também gosto de aprofundar o assunto. E aí eu trago uma acupunturista também para dentro. Mesma coisa é o pilar da nutrição. Tem várias orientações que eu passo e também trago um complemento ali da Nutri, tá? Melhor suplemento. Minha médica indicou somente ácido fólico. Precisa ampliar mais. A gente teve uma live ontem, mais de 1 hora, falando sobre suplementos, mas que com certeza é mais do que ácido fólico, não tenho dúvida. Vou te dar uma dica aqui de 4. Uma orientação aqui de 4 suplementos, tá? Metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, vitamina D, ômega 3 e coenzima Q10. Todas vocês que estão aqui têm que estar usando isso para engravidar, tá bom? Vamos lá, meninas, vou para a última dúvida. 43 anos, 9 meses tentando, uma trompa obstruída, 8 folículos, antimileriano 0,9, já fiz esteroscopia, decidimos que o prazo máximo é novembro, tentaremos FIV, mas sem condições de fazer análise genética. Ok, tudo bem, cada um num cenário. Agora o que eu vou te sugerir fortemente é se preparar para essa FIV, tá? Eu acho que o preparo que eu tô te sugerindo aqui talvez fique apertado aí para novembro, para você ter um bom resultado, sendo bem sincera, porque tem aquela janela de oportunidade. Às vezes é estratégico você jogar 1 ou 2 meses para frente para você colher mais frutos desse preparo. E aí acelerar e colocar cabeça mesmo nesse preparo. Quantas alunas eu tenho, né, dentro do Engravida Já, ou pacientes do consultório, que mergulham mesmo nas práticas e assim, já estão há mais de 1 ano tentando e a gravidez vem. Às vezes nem elas acreditam que ia chegar tão rápido, mas acontece. Então assim, a sugestão é mergulha, aprofunda em todo o teu meu ensinamento, né? Todo o passo a passo que eu vou te dar, tá? Participa das lives, participa da jornada da fertilidade na próxima semana, as 3 aulas, tá? E fiquem tranquilas, meninas. O blog tá aqui de lives gravado. É só você digitar quero para entrar dentro da jornada da fertilidade para poder assistir. As aulas da semana que vem, elas vão ao ar às 8 horas da manhã, na segunda, na quarta e na sexta. Mas se você não conseguir estar ao vivo é legal, né? Se tá, assim, assistir às 8 horas da manhã, você pode assistir depois, vai poder assistir algumas vezes. Por isso que eu falo, tem gente que assiste, né, de manhã e tem gente que assiste depois com o parceiro também, tá? Então fica tranquila, mas não perde essa oportunidade de entender como que eu faço essa construção com as minhas alunas, né, do Engravida Já, como que eu faço essa construção com as minhas pacientes, tá bom? Isso é importante. Então, ótimo, vamos lá. Uma coisa que eu falei aqui é o seguinte: quem não teve a dúvida respondida, não fica angustiada, digita que quero, ou vai lá no link da minha bio. Se você digitar quero, vai receber uma mensagem lá no seu direct te chamando para dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade. E a gente vai abrir, eu vou abrir, pedir para minha equipe abrir ao longo dessa semana o grupo para a gente poder tirar mais dúvidas. E amanhã a gente tem live também. Então amanhã a live às 8 horas da noite, a gente vai falar justamente sobre como preparar o seu óvulo, né? Como deixar esse óvulo mais de melhor qualidade. Então, se você tem algum diagnóstico de SOP, endometriose, baixa reserva ovariana, né? Se você é 38 mais, principalmente, 35 já, mas 38 mais, né? Enfim, você precisa assistir essa live amanhã comigo,
tá? Se organiza pra gente estar aqui presente juntas. E se organiza para a partir da segunda-feira que vem estar comigo nas aulas da Jornada da Fertilidade, segunda, quarta e sexta-feira. Você entrando lá na jornada, você vai receber todos os avisos, você vai poder baixar o material, né, que eu estou disponibilizando os 5 e-books, período fértil, ciclo das sementes, como se preparar para sua FIV, que mais? Guia alimentar, 7 alimentos importantes aí para potencializar a tua chance de engravidar. Com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.